Meu nome é Luciana Almeida, você já deve me conhecer pelo curso de cartas ciganas ou pelos atendimentos de tarô, mas eu sou também analista corporal e comportamental formada, treinada e certificada pela escola O Corpo Explica. E hoje eu vim compartilhar aqui um pouco da minha história para falar um pouco para vocês sobre essa ligação entre os traços de caráter e o peso, que muita gente acredita que toda essa história do engordar, emagrecer, ela é ligada a só a nutrição, a alimentação, mas se é assim, por que existem pessoas que engordam mesmo comendo pouco? E esse foi o meu caso, né? Eu tive 3 episódios na minha vida em que eu aumentei assim drasticamente de peso. Um foi 1 ano depois do nascimento da minha filha, e não foi o pós-parto, foi já, minha filha já estava andando e falando, né? O segundo episódio foi uns 10 anos depois, durante um relacionamento que eu tive, que foi bem conturbado, e o ano passado, com essas incertezas de Covid, confinamento e várias questões que estavam acontecendo internas, né? Hoje, né, enquanto analista corporal, eu consigo entender e identificar quais foram os gatilhos que me fizeram engordar naquela época. Porque, na verdade, eu tenho 2 traços principais. Eu sou rígida, meu segundo traço é oral. Então, assim, esses 2 traços, eles têm motivos diferentes para aumentar de tamanho. E aí, o que acontece? Essa primeira vez que eu tive um ganho, né, de peso muito alto, na verdade, 23 quilos que eu aumentei, foi uma fase que o meu lado mais menina, o meu lado que queria atenção, que queria colo, que queria conversar, que queria ser, existir, e existir com toda a espontaneidade que ele tem, foi um lado que foi negligenciado. E no meu caso, por eu não conhecer os traços, por eu não saber como proteger, cuidar, poupar e recompensar os meus traços, eu me permiti estar naquela situação, e o resultado foram 23 quilos, né? E que eu só perdi esses quilos quando a situação foi resolvida, e foi assim drasticamente também. O peso ele desceu assim muito, de uma forma bem rápida. Em 1 mês eu perdi 23 quilos, mas é porque eu saí aquele ambiente que me causava dor, ele foi drasticamente modificado. Já o segundo momento em que houve esse aumento de peso foi já na fase dos meus 30 anos, e eu já me separei, já tinha separado, né, do pai da minha filha, e em um relacionamento que eu tive, o meu ex-companheiro, ele era extremamente ciumento. Ele tinha ciúme de tudo, era muito possessivo, e nessa época eu tava numa vida assim corrida, aquela vida mesmo que tipo assim, é a vida que as rígidas amam. Faculdade, um trabalho com um cargo de responsabilidade, e além do mais ainda fazia um curso de inglês na UFBA e estudava francês sozinha em casa. Então era 1000 coisas para fazer, e precisava ficar, digamos, bem com meu ex-companheiro, sem nada que ocupasse a minha mente por causa do ciúme, da insegurança dele. E foi nesse momento que eu engordei. E a maneira de engordar também é diferente, as formas ficam diferentes, né? E nesse momento também eu só perdi peso com o final dessa relação, com a quebra, né, de várias coisas ao mesmo tempo, porque não foi só o relacionamento que acabou, foi também o final a conclusão, né, a entrega do TCC, colação de grau, e junto com isso também a saída desse trabalho, e aí meu corpo voltou ao normal. Se nessa época eu conhecesse o Corpo Explica como eu conheço hoje, eu teria lidado com essa situação de uma outra forma, teria tirado proveito e talvez tivesse salvado esse relacionamento que estava em apuros. Já esse terceiro episódio, que eu realmente eu estava com quase 90 quilos, né, no início desse ano, e até bem recentemente,
as questões, aí eu já, enquanto analista, eu tive que mexer em algumas feridas, né, em algumas situações, ter que soltar alguns ganhos secundários para cuidar de mim e para olhar para mim. Como o meu corpo, como eu sou alta, então o peso ficou bem distribuído, eu tava, entre aspas, tipo, não me incomodando muito com aquela situação, mas intimamente eu tinha um incômodo, mas eu não sabia como me livrar daquele incômodo. E como o que a gente aprende no Corpo Explica é que a gente primeiro deve cuidar da gente, cuidar dos nossos traços, para só depois estar apto para cuidar dos traços de outra pessoa, que é muita responsabilidade. Então eu assumi o desafio de procurar quais eram as trocas que eu deveria fazer na minha vida. E foi nesse momento que eu descobri um padrão que eu carreguei durante anos e que era meu modo de funcionar na dor, óbvio, diante da vida, e que eu não queria me separar dele. Que na verdade o que eu não queria era soltar o meu pai. E quando a gente fala assim, soltar o pai, meu pai ele já morreu, já faz vários anos, né? Tem mais de 20 anos que meu pai morreu. Mas no inconsciente é como se aquela dinâmica ainda estivesse viva. E tem 3 fatores a considerar no meu caso. Primeiro, o meu pai ele era louco para ter um filho homem. Eu sou a filha mais velha e nós somos 3 irmãs, ou seja, o filho do sexo masculino que ele queria não existiu. Então, inconscientemente, eu assumi para mim esse lado que o meu pai, tipo, para garantir que o meu pai iria me amar, eu assumi o menino que ele queria. Então, assim, meu corpo, ele foi moldado com a rigidez bem acentuada, mas também com a força acentuada. Força e preparo para trabalhos difíceis, para trabalhos pesados, para trabalhos na construção civil. E isso acabou criando em mim uma falsa impressão de que eu não preciso de homem, que eu sou guerreira, que eu sou imparável e que eu posso fazer o que eu quiser. E isso é falso. Isso é falso porque tem um outro lado meu, que é o lado oral, é o lado da menina que quer ser cuidada, que quer ser amparada. Claro, por mim primeiramente, mas por que não? Pedir um colo, pedir uma atenção, pedir um afago de vez em quando. Então imagina, se uma mulher ela precisa ser mulher macho, se ela precisa ser mulher guerreira, e o corpo é moldado de uma forma que tem muita rigidez, e ela precisa esconder essa rigidez, só existe uma maneira de esconder isso, com roupas largas, que eram as roupas que eu usava com mais predominância, roupas masculinas, e por outro lado, engordando, porque assim eu fico larga, eu fico grande, então eu fico mais apta para lidar com as situações difíceis do dia a dia, inclusive de enfrentamento físico, se fosse o caso. Infelizmente aconteceram alguns incidentes assim. E por outro lado, me protejo naquele papel de mulher guerreira, de mulher que não precisa de ninguém. Só que qual é o resultado disso? É uma vida que, no meu caso, eram constantes acidentes. Em 2018, eu caí da rede de 30 centímetros de altura, eu desloquei meu ombro. E foram várias situações que foram acontecendo de sempre acidentes, sabe? De tropeços, de quedas e de intensas dores aqui na cervical, nos ombros, porque excesso de peso. E não é só aquele peso físico, é um peso também na alma, tá? Carregar uma identidade que não é sua. E foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, esse ano, né, depois de ter passado por esse processo e autoprocesso, eu tive ajuda também de outras amigas analistas, porque nós terapeutas, nós também precisamos da ajuda de outros terapeutas, e que me ajudaram a conseguir identificar esse padrão, e identificando esse padrão, eu passei a perder peso. E o mais louco, o que eu falei sobre a história da alimentação, que é louco, durante a minha vida toda, eu nunca tive essa vontade, essa loucura por comida. Ao contrário,
eu passava horas trabalhando e esquecia completamente de comer. E quando eu só lembrava que eu não tinha comido, quando chegava um momento do dia que eu seguia assim, ou às vezes da noite, eu sentia uma dor de cabeça, eu lembrava, gente, eu não comi. E aí é nesse momento que eu comi uma maçã, comi uma banana. Então, por que que meu corpo não emagrecia se eu nem tinha colocado alimento dentro e nem tinha ingerido tanta gordura, né? Ou seja, ele precisava mesmo ter aquela forma para ter essa carapaça de proteção, para me proteger do olhar masculino, para mostrar o quanto eu sou forte e que eu enfrento qualquer desafio. Entende? E é muito triste a gente ver pessoas que estão deixando de viver a sua vida assim, com plenitude, com uma vida saudável, fazendo coisas assim que dão prazer a elas por causa de dinâmicas inconscientes que vêm atrás lá de uma infância que nossos pais eles não souberam como conduzir a gente da melhor forma. E tá tudo bem. Eles não souberam porque eles deram aquilo que eles tinham que dar. Mas agora, para essas crianças feridas que nós temos aqui dentro, somos nós a solução. Somos nós que temos que tomar cuidado, somos nós que devemos proteger, cuidar, poupar dessas crianças ou dessa criança que habita aqui dentro, que é a nossa criança interior.